E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula, na verdade uma resolução de exercícios aí. Vamos resolver aqui um exercício da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber para resolver esse exercício é o que é uma fase. Bom, uma fase seria uma parte de uma mistura, uma parte de um sistema que a gente tem aí que é totalmente homogêneo. Como assim? Bom, vamos supor aqui que eu tenha um recipiente, tá? Coloco aqui no meu recipiente, ficou meio estranho, mas vamos fingir que isso aqui é um becker. Eu coloco aqui, por exemplo, água e sal, apenas água e sal. Eu não vou conseguir, se eu colocar água e um pouquinho de sal e misturar os dois, eu não vou conseguir perceber aonde está o sal nessa mistura aqui, ou se tem alguma parte aqui que é só água, certo? Quando a gente olha para um sistema e ele tem apenas uma fase, a gente diz que esse sistema ele é totalmente homogêneo. Agora, no caso de um sistema que fosse um sistema do tipo heterogêneo, nós perceberíamos duas fases nele. Como, por exemplo, nós poderíamos ter aqui embaixo uma cor diferente. Vamos supor que eu misturei duas substâncias, tá? Uma substância X e uma substância Y. E aqui embaixo, nesse sistema, a gente vai ter uma parte que é azulada e em cima uma parte que é transparente. Então, eu consigo ver duas fases diferentes. Uma fase que é a fase de cima, certo? Uma fase em cima que é a transparente e uma fase aqui embaixo que é a fase azulada. As duas fases juntas, né, vão formar o quê? Duas fases. Esse exercício está pedindo para a gente dizer quantas fases nós conseguimos formar com a mistura de areia, sal, açúcar, água e gasolina. Tudo bem? Lembrando de uma coisa, não é o foco desse exercício, mas quando a gente tem duas fases ou mais, temos uma mistura do tipo heterogênea. E quando temos um sistema que ele tem apenas uma fase, tá? Como por exemplo esse sisteminha aqui, que eu vou colocar aqui, tem apenas uma fase, nós dizemos que é um sistema, uma mistura homogênea, tá? Então homogênea tem apenas uma fase e heterogênea tem duas fases. Mesmo que não é o foco aqui desse exercício, eu vou escrever aqui para que vocês possam dar uma pesquisada sobre isso, tá bom? Então, heterogênea e homogênea. Beleza. Heterogênea tem duas ou mais fases e homogênea tem apenas uma fase, tá? Então, beleza. Mas o que esse exercício pede mesmo? Ele diz para a gente dizer quantas fases nós temos num sistema que tenha areia, sal, açúcar, água e gasolina. Bom, então vamos lá. A gente vai montar aqui um sisteminha, tá? A gente vai colocar aqui um recipiente e nesse recipiente a gente vai colocar água primeiro. Então, ó, água eu já tenho aqui nesse meu recipiente. Se eu colocar sal junto com a água, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu já disse isso anteriormente, certo? Se a gente colocasse sal junto com água, ia formar uma mistura do tipo homogênea, que tem apenas uma fase. A gente ia ver nesse sistema apenas uma fase, ele ia estar totalmente homogeneizado, tá bom? Agora, se eu misturei sal e água, então ficou uma fase apenas. E se eu colocar açúcar aqui? Se eu colocar açúcar nesse sistema, o que vai ocorrer? Bom, água bem misturada com açúcar, contando que você esteja colocando uma quantidade pequena de açúcar aí, você vai ter também um sistema com apenas uma fase. Então, água, sal e açúcar terão apenas uma fase, tá? Isso, é claro, depende de vários fatores, depende a quantidade de sal que você está colocando, a quantidade de açúcar que você está colocando, porque se você extrapolar a quantidade de açúcar ou de sal, ou dos dois juntos, que a água consegue diluir, né, que ela consegue dissolver, então ia criar aqui um corpo de fundo e a gente diria que temos aí uma segunda fase, tá bom? Mas não é esse caso, porque o exercício ele não
dá pra gente esse tipo de dado. Ele não fala que a quantidade de sal ou de açúcar é muito grande e que vai criar um corpo de fundo ou coisa do tipo. Como o exercício não fala, a gente vai partir do princípio, né, que a água ela está conseguindo solubilizar, está conseguindo dissolver aí tanto o sal como o açúcar, tá? Então temos água, sal e açúcar, os três juntos vão formar aí apenas uma fase, tudo bem? Agora, se eu colocar areia, o que vai acontecer? A areia vai se depositar aqui no fundo e a gente vai ter aqui uma segunda fase que vai ser composta pela areia, tá? Então eu tenho aqui uma fase que é composta pela areia e outra fase que é composta aqui pela água, pelo sal e pelo açúcar. Quando eu colocar a gasolina, eu vou formar uma outra fase aqui que é formada pela gasolina, certinho? Então vai ficar a gasolina e vai ficar água, sal e açúcar aqui no meio e aqui embaixo o corpo de fundo que é formado aí pela areia. Então temos uma fase que aqui é a gasolina, certo? Ó, é uma fase. Outra fase, água, sal e açúcar. E uma terceira fase que nós vamos poder ver aí, que vai ser a fase onde temos a areia, tá bom? Então, ó, como eu percebo, tenho uma, duas, três fases aqui. Então, a alternativa correta é a letra B, onde fala que o número de fases serão 3. Belezinha? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos que podem também estar estudando esta matéria, né, de substâncias, de misturas, né? Inscrevam-se no canal caso vocês ainda não sejam inscritos para receber mais videoaulas e mais resoluções de exercício como a aula de hoje, beleza? É isso daí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.